Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui e eu quero entregar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Hoje eu recebi durante o dia bastante retorno, muitos irmãos e irmãs entraram em contato e alguns compartilharam. Eu respondi a alguns, não pude responder a todos, dizendo: pastor, a sua história falou muito comigo. E Deus então tocou no meu coração para dar a segunda parte desse depoimento. Confesso que não tinha planejado nada, mas foi hoje, durante o dia, depois de ter tantos retornos, que eu decidi compartilhar. Estou transmitindo também pelo Facebook e pelo Instagram. E ao final eu quero orar com aqueles que entenderem a importância desse ato. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, e esse texto encontra-se no Salmo 138, versículo 8, diz que o propósito do Senhor há de se cumprir em nossas vidas. O propósito do Senhor há de se cumprir em nossas vidas. Queridos, eu creio que cada um de nós, cada ser humano que nasceu ou que vai nascer, nasce com um propósito. Independente da condição, da situação em que ele veio ao mundo, porque só Deus pode gerar a vida. O salmista diz no Salmo 139, versículo 16, que antes de um só dia existir, Deus já havia escrito todos os dias da nossa vida em um livro. Eu acredito que no livro da vida, como a Bíblia assim nos ensina. Isso significa que Deus já tinha planejado um propósito para nós. Mas alguns perguntam: mas por que eu não vivi ou não estou vivendo esse propósito? É simples. Deus nos deu um livre-arbítrio, nós nascemos de um homem e uma mulher, o pai e a mãe, o Salmo 127 diz que os filhos são como flecha na mão de um guerreiro, e sendo flecha são os pais que lança para a vida, mas quando o pai não tem o conhecimento, quando o pai não tem o discernimento e não procura direcionar o filho ao propósito pelo qual Deus o trouxe ao mundo, ele pode tomar decisões e se afastar do propósito de Deus. Feliz foi Manoá, pai de Sansão, que orou ao Senhor, pedindo ao Senhor a direção, como deveria viver o menino, como deveria se alimentar, qual seria a profissão. Mas mesmo assim, ele o criou, mas quando chegou a uma certa idade, Sansão tomou decisões e afastou-se do propósito pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Então eu quero iniciar dizendo que eu creio que cada um de nós veio ao mundo com um propósito estabelecido. Eu tenho certeza absoluta que eu vim a este mundo por um propósito de Deus. Nasci em uma família grande, como eu disse ontem, sou o 17º filho de 18 irmãos, um 19º que foi de criação, um neto
que minha mãe acabou criando, meus pais acabaram criando, então, registrado por eles. Então nós somos um total de 19 irmãos. E eu sei que para cada um dos meus irmãos, Deus tinha um propósito estabelecido. E Deus tinha um propósito para a minha vida. Mas os meus pais não conheciam, não buscaram a direção de Deus para me guiar para o propósito de Deus. Além disso, quando eu cheguei à idade da razão, cheguei à idade de fazer escolhas, eu fiz escolhas fora do propósito de Deus. Me converti aos 19 anos, mas eu só vim descobrir o meu propósito de vida anos depois. E confesso que quebrei muito a cabeça. Então eu contei muito para vocês a primeira parte do sonho que eu tinha de infância, de escrever literatura de cordel, de estudar, mas esse sonho foi interrompido aos 10 anos, quando em função até mesmo da sobrevivência da família, tantos filhos, o meu pai teve que me tirar da escola aos 10 anos, e ele disse para mim que seria o último dia que eu ia na escola. Eu me lembro que eu fui naquela escola, uma cidade por nome Ibirapitanga, na Bahia. E eu chorei muito. Mas naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha nada. Os pais podiam fazer esse tipo de coisa. Eu me lembro que a professora me deu um abraço e eu voltei para casa, muito triste. E no dia seguinte, às 6h pouco da manhã, já tive que acompanhar o meu pai e trabalhar na roça. Voltei à escola aos 17 anos, mas não consegui concluir os meus estudos. Interrompi, depois me converti e só fui retomar em 1987, quando uma igreja me enviou para o seminário, onde eu podia fazer um curso médio em teologia e paralelamente fazer o supletivo. E eu acabei não completando nem o primeiro grau na época e nem o curso médio em teologia. Interrompi mais uma vez, até que em 95, final de 95, início de 96, eu fui direcionado pelo meu líder espiritual, pastor Domingos, que me encorajou e me desafiou a terminar o meu estudo, primeiro e segundo grau. Então eu me matriculei no SESMA, aqui em Marília, e estudava. Eu pesava nessa época 122,5 kg, acredita? Eu tinha como condução uma bicicleta Ceci, cor-de-rosa, com uma cestinha, eu conto isso no meu testemunho, no livro. E eu morava lá num Jockey Club, ali naquele bairro que fica no início da pista que vai para Ourinhos. E eu saía dali de bicicleta, subia, vinha até a Sampaio Vidal, uma via expressa, ali à altura do Poço Elefantinho, ficava até às 5h30, 6 horas, eu descia de bicicleta e vinha até aqui a 24, a 7 de setembro, melhor, 7 de setembro, onde ficava o SESMA. Hoje ele fica na esquina da 7 com a 24. E eu estudava, me alimentava ali mesmo, fazia o supletivo e voltava para cá, chegava em casa por volta de meia-noite. E às vezes tinha que levantar de madrugada para poder assistir ao Supletivo 2000, que era transmitido por uma emissora que transmitia o Supletivo 2000. E na época de fazer as provas, eu ia em vários locais. E isso Deus começou a me abençoar. Deus viu que eu estava com vontade, eu já vinha de um processo de cura, de libertação, de restauração mesmo, dos meus traumas, dos meus temores.
e eu comprei o meu primeiro carro, uma Belina, ano 82. A instituição me ajudou a comprar, e eu paguei o restante. Um amigo me ajudou também. Hoje, inclusive, falei com esse amigo hoje, o Ramires, emprestou umas folhas de cheque e eu paguei tudo direitinho, e assim eu adquiri o meu primeiro carro. E foi justamente essa aquisição desse veículo que me ajudou a ir em vários locais. Então eu saí daqui de Marília, ia para Ourinhos, onde tinha uma prova do supletivo que você podia fazer, ou ia eliminando matérias. E em 2 anos eu concluí. Então, eu apresentei o certificado à igreja, ao pastor. A igreja então me abençoou com uma bolsa de estudo para fazer teologia. Eu voltei para o seminário que eu tinha deixado 10 anos atrás, antes, Seminário Teológico Batista na Ola, em Mato Grosso do Sul. Voltei para lá para encarar os meus temores, encarar o meu passado, encarar toda a dor, toda a vergonha por ter desistido. E lá foi o processo de cura. E eu concluí o estudo, concluí o curso, mas no meu coração, quando eu concluí ali, a igreja me ordenou a pastor. Eu recebi um convite, fui pastorear em Mato Grosso do Sul, e eu entendi que eu precisava estudar. E eu entrei de cabeça nos estudos, eu fiz algumas MBAs, fiz pós-graduação, fiz pós-graduação em educação religiosa, fiz pós-graduação em RH, fiz pós-graduação em educação preventiva, trabalhava muito questão de drogas, fiz uma pós-graduação no terceiro setor, fiz uma pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional. Fui fazendo e fui estudando, me especializei na área de criança, fiz os cursos escola de conselho. Eu entrei de cabeça, eu queria aproveitar o tempo. E confesso para você que durante muitos anos eu estudei muito, porque eu entendi que eu havia perdido muito tempo. Deus me abençoou, muitas portas se abriram, pastoreando igreja, fazendo um trabalho social. Comecei a ser requisitado para fazer palestras, para dar cursos. Fui convidado para ser secretário executivo de uma convenção no Mato Grosso e fiquei durante alguns anos em Mato Grosso como secretário executivo, agora não mais pastor de uma igreja. Eu cuidava de 123 igrejas de uma convenção, num estado muito grande, e 63 congregações. Portas se abriram. Recebi um convite para ser representante de missões mundiais, e aí passei a ter muitas oportunidades. Com os cursos que eu fiz, principalmente na área da criança e do adolescente, tinha muitos congressos. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz de avião, e ainda existia uma empresa aérea por nome Transbrasil, tinha um Boeing 737, eu viajei a primeira vez. Foi uma emoção. E as portas se abriram e tornou-se algo assim corriqueiro. Muito corriqueiro, eu viajava 3, 4, 5 vezes por ano, indo para congressos, participando. Quando eu estive em missões mundiais, a frequência aumentou e as portas foram se abrindo para a minha vida. E eu fui gostando. Cada curso que aparecia eu fazia, eu pastoreava uma igreja, eu participava de congressos em vários locais. E eu tentei fazer todos os cursos que eu podia. Todos os cursos.
eu me dediquei muito ao estudo, ao pastorado e à obra social. Eu sabia que o estudo abria portas. Eu estava realizando então os meus sonhos. Mas quando deu em 2002, e aí 2003, eu estava em Cuiabá, eu estava como secretário executivo da Convenção Batista Centro-América e representando missões mundiais. No meu coração, eu tinha que realizar o meu sonho, escrever um livro. E aí eu parti, eu não tinha alinhado esse meu sonho de escrever um livro, eu ainda não tinha alinhado esse meu sonho com o coração de Deus. E eu decidi escrever um livro na área que eu tinha mais me especializado, que era a área de ação social. E eu escrevi o meu primeiro livro em 2003. Fui encorajado por algumas pessoas, mas confesso que eu não busquei a direção de Deus, foi coisa do meu coração. E eu escrevi o meu primeiro livro, com o título A Relevância Social da Igreja do Século XXI. A relevância social da Igreja para o século XXI. Foi o título que eu escolhi. Não busquei muita assessoria. Peguei algumas pessoas e o livro saiu, mas foi um fiasco. Que decepção. Eu imprimi 1000 exemplares. Eu tinha um objetivo, que era alcançar as igrejas da convenção com aquele material, era despertar o desejo no coração da igreja de trabalhar com a área social, a igreja ser relevante na área social. E nesse quesito eu consegui realizar. Eu capacitei muitas igrejas, mas o livro foi um fiasco. No ponto de vista comercial, o livro servia como um manual, uma cartilha, mas no ponto de vista comercial, o livro não tinha qualidade. Nenhuma editora de renome naquela época, não existia o que nós temos hoje, mas nenhuma editora de renome quis publicar o livro, porque realmente ele não tinha uma estrutura, ele não tinha sido organizado como deveria, e na época publicar um livro era muito caro. Se hoje ainda é caro, naquela época era muito mais. As editoras não tinham os recursos que tem hoje, não tinha qualidade, então você escolher uma editora tinha um custo muito alto. E aquilo trouxe uma frustração muito grande. Em dezembro, lá no meu Face, tem um depoimento no Profetizando 2020, eu gravei um testemunho falando especificamente sobre essa frustração. E mais uma vez, o meu sonho agora, apesar de realizado, mas eu tinha sofrido uma grande frustração. 2012, eu estava pastoreando em Mato Grosso do Sul, estava bem sucedido na área social, fazendo um trabalho ali numa igreja, e tinha um projeto social muito grande, mas eu precisava divulgar esse projeto. E eu lembrei, eu sempre tinha contato com o pastor Domingos, eu vim para Marília divulgar, e aí conversando, era 29 de dezembro de 2012, dia do meu aniversário, e onde surgiu a primeira conversa de voltar para Marília. E resumindo, um ano depois eu estava vindo para Marília. Em dezembro de 2013, eu passei todo o ano de 2013 vindo, participando das imersões, participando das conferências, e onde o pastor Domingos estava indo, próximo, Mato Grosso do Sul, ele já fazia conferências fora, e sempre que estava próximo de onde eu morava, eu ia. E acabei vindo para Marília. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você. Muitas vezes o nosso sonho, uma vez realizado, ele pode nos afastar
do propósito de Deus também. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, nós pedimos para Deus nos abençoar, e a bênção que nós recebemos, ela acaba se tornando algo que vai nos afastar do propósito de Deus. Por que eu citei para você que durante esse período de curso, esse período de pastorado, eu fiz tantos cursos? Do ano de 2000 até 2012 eu fiz muitos cursos, muitas capacitações, MBAs, fiz muita coisa mesmo. Fiz 2 faculdades, eu fiz várias MBAs, pós-graduação, cursos técnicos. Mas eu negligenciei um lado. Eu estava com o meu coração agora realizado, eu estava realizando um sonho, mas eu negligenciei uma parte fundamental. A bênção que eu queria, o sonho que eu queria realizar, uma vez realizado, ele começou a me afastar do propósito de Deus. Eu quero dar uma palavra para você, cuidado. Porque você pode se embebedar, se embriagar com o sonho realizado e com a bênção recebida. É como alguém que pedisse para Deus, me abençoa Deus com um comércio, quero montar um comércio. E aí depois que monta o comércio não tem mais tempo para ir à igreja, para buscar o Senhor, porque o tempo agora está dedicado totalmente para aquilo ali. É como alguém que pede um filho para Deus. Pede um filho para Deus, filho é bênção, mas quando o filho nasce, ele torna-se o principal empecilho para ele cumprir o ministério, para ir à igreja e para exercer o ministério. É uma loucura, mas o sonho realizado, a bênção alcançada, se você não tiver cuidado, ela pode te afastar do propósito de Deus. E foi justamente o que começou a acontecer comigo. Eu me especializei, eu busquei trabalhar muito nessa área, realizar os meus sonhos, mas eu negligenciei. E eu conto isso no detalhe no livro Lugar Secreto. Eu negligenciei a leitura da Bíblia, eu negligenciei a oração, o conhecimento teológico tornou-se uma barreira na minha mente, porque eu deixei de acreditar em muitas coisas e buscar muitas coisas, inclusive a busca pelo Espírito Santo, ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu me tornei um teólogo, eu me tornei um pastor que amava muito a letra, que defendia uma denominação, que defendia uma doutrina, e negligenciei a vida de oração, e negligenciei a busca e a dependência pelo Espírito Santo de Deus. O muito conhecimento tornou-se uma barreira teológica. Claro que tudo isso eu já me arrependi, pedi perdão a Deus, e hoje vivo outra situação, mas eu estou te falando isso para que você não caia nessa cilada. Quando eu cheguei em 2013, eu cheguei assim, com muito gás. Eu me lembro que numa conversa à tarde com o pastor Domingos, eu me sentindo plenamente grato e muito realizado, eu peguei uma pasta que eu tenho até hoje, com todos os meus diplomas, com todos os certificados, todos os cursos, todas as MBA, mais uma faculdade que eu tinha feito. Eu mostrei para o pastor e com gratidão mesmo, e mostrando para ele, olha, valeu a pena você investir. O pastor Domingos olhou cada certificado, olhou cada conquista, celebrou comigo, me deu parabéns, mas aí Deus usou ele para me fazer uma pergunta.
Ele disse assim: parabéns, Dino. Fico feliz por você, por todas as suas conquistas. Que bom, fico feliz. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como que está a vida de oração e a intimidade com o Espírito Santo de Deus? Aquela pergunta não tinha resposta. E eu confessei para ele. E ele já tinha percebido na minha fala que a teologia tinha roubado a simplicidade do Evangelho. Ele pegou a pasta, venceu, falou de não, parabéns, mas agora eu vou dar uma direção para você. Para um pouco de buscar formação secular, o estudo secular. E eu quero que você entre de cabeça na oração e na busca pelo Espírito Santo. E eu quero que a partir de agora você redobre o seu tempo de oração. Eu lembro que naquela época eu já estava com 2 horas de oração, porque eu já vinha vindo de um ano já das imersões. A primeira imersão que nós fizemos em março de 2013, eu fiz um compromisso com minha esposa de orarmos no mínimo 2 horas por dia. E eu vinha todo aquele ano mantendo aquela oração. Mas eu não estava aberto ao mover a ação do Espírito Santo de Deus. Ainda havia muito ranço teológico. Ainda existia muita barreira. Eu já acreditava, eu já não pensava como antes, mas eu não tinha me livrado da barreira teológica. Eu ainda me preocupava muito com a denominação. Eu via os mover, pessoas caindo, pessoas falando em línguas. E eu conto isso aí nos detalhes. Foi quando Deus começou a fazer algo na vida da Sara, da minha esposa, do meu filho. E eu fui o último no processo. Mas eu saí dali comprometido a orar no mínimo 3 horas por dia. E o pastor estabeleceu, disse, olha, nós temos um compromisso aqui e eu vou fortalecer com você e com toda a equipe pastoral. No mínimo 3 horas diárias de oração. Pode ser direto, pode ser em períodos, mas eu quero no mínimo o compromisso de 3 horas diárias de oração e leitura da Bíblia. E eu saí dali com aquela direção e eu busquei entrar de cabeça na oração, na busca pelo Espírito Santo, e o pastor me deu todas as condições para isso. Tempo, oportunidades. Foi nesse período que eu fui à Coreia, participei de um seminário de oração, avivamento, vi como aquele povo buscava Deus com tanta excelência. E foi ali que as barreiras começaram a cair por terra. Mas sabe, queridos, Deus teve que fazer algo na minha vida. Eu tive que entender que uma vez o meu coração alinhado com Deus, eu precisava agora fazer a minha parte. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Meu irmão, só existe uma maneira de nós descobrirmos qual é o propósito pelo qual Deus nos trouxe a este mundo.
é você partir para um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você não se conformar com este mundo e buscar e pagar um preço. O preço é uma consagração, é uma vida de jejum, é uma busca. E eu decidi mergulhar. E aí, acredite, as portas começaram a se abrir. Eu entendi que num processo de realizar o meu sonho, eu precisava fazer a minha parte. Foi quando eu fui para a Coreia, e lá eu tive Deus me confrontou, e Deus mostrou na minha vida que o que Ele tinha para fazer na minha vida, eu estava atrasado em pelo menos 10 anos, justamente porque eu não tinha buscado, justamente porque o meu sonho, a bênção que eu tanto queria, estava me impedindo. E eu então busquei ao Senhor. Nesse período eu estava vivendo um processo de cegueira. Eu tive 95% da visão dos 2 olhos perdida, com descolamento de retina. Eu fiquei com 5% de visão, 10% de visão, 5 em cada olho. E eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a clamar ao Senhor. E um milagre, foram 2 anos. Todos os diagnósticos aqui, os profissionais da área de saúde, no Instituto de Olhos de Marília, os médicos especialistas, todos disseram que não tinha jeito. Mas eu decidi crer que Deus tinha um propósito para a minha vida e que eu seria curado. Eu não posso contar nos detalhes, porque eu conto essa questão da cegueira em 2 livros. E no livro de libertação. Como que foi esse processo que Deus me curou. E eu aprendi nesse tempo a buscar ao Senhor. Eu intensifiquei a minha vida de oração. Foi nesse processo que Deus me levou na Coreia, e lá eu fui confrontado por Deus, em uma daquelas cabines de oração. E foi ali que Deus me confrontou, e Deus pediu que eu devolvesse para Ele todo o tempo que eu gastava à frente de uma televisão em oração. Eu fiz os cálculos, eu cheguei à conclusão de que eu não ficava menos que 5 horas diárias na frente da televisão, assistindo noticiário, novelas, filmes. Eu perdia tempo, eu era um procrastinador do tempo. Eu tinha minha cabeça cheia de informação, um pastor bem informado, que pregava para informar. Eu não pregava para transformar, porque mensagem sem a presença do Espírito Santo informa. Mas mensagem oriunda de uma vida profunda de oração, ela transforma vidas. E durante muitos anos eu preguei boas mensagens, mas eu informava as pessoas. Porque eu tinha negligenciado a busca e a dependência do Espírito Santo de Deus. E eu saí da Coreia, para a honra e glória do Senhor, comprometido com Deus, em devolver para Ele o tempo que eu gastava à frente da televisão em oração. Eu saí da Coreia convicto de que eu precisava cuidar da minha saúde. Eu já vinha perdendo peso, mas eu ainda estava na casa dos 104, 105, e Deus me confrontou da Coreia. De eu chegar ao meu peso ideal, 79, 80 quilos. E eu tomei algumas decisões muito sérias para ajustar a minha vida, meu sono com o sono de Deus. E foi aí que eu entrei numa busca profunda. Foi aí que
eu comecei a experimentar mais de Deus. Foi aí que eu comecei a perceber que Deus tinha algo para a minha vida. E eu busquei profundamente o Senhor. Eu tomei a decisão de não permitir que a bênção e o sonho que eu tinha se tornasse a principal causa de me afastar do propósito de Deus. E foi nessa busca que 3 anos depois, eu estive na Coreia em agosto de 2015 e em julho de 2018 foi quando eu ouvi de Deus o start. É agora. E eu escrevi então o primeiro livro, Lugar Secreto. O livro Lugar Secreto conta justamente o meu testemunho. Eu falo dos traumas que me impediram de alcançar a bênção de Deus na minha vida, mesmo sendo um crente, frequentando uma igreja. Eu não tinha sido liberto dos meus traumas de infância. Eu não tinha sido liberto dos meus temores. Eu ainda continuava órfão. Órfão de pai vivo. Deus para mim era o meu Senhor, o meu Salvador, o meu protetor. Mas não concebia Deus como meu pai. Justamente porque eu era órfão. E é no livro Lugar Secreto que eu conto sobre essa orfandade. O livro Lugar Secreto, que é esse livro, me perguntaram, é esse livro aqui, o primeiro livro que eu escrevi, ele fala sobre orfandade espiritual. O lugar onde o órfão encontra-se com seu pai, é curado e liberto do espírito de orfandade. O espírito de orfandade, uma pessoa órfã, é uma pessoa que necessita ser constantemente reconhecida. Uma pessoa órfã é uma pessoa que necessita constantemente ser elogiada. Uma pessoa órfã é uma pessoa que não sabe dizer não. Uma pessoa órfã é uma pessoa que tem dificuldade em submeter a liderança masculina e feminina. Uma pessoa órfã tem dificuldade de reconhecer quem ela é. Ela se preocupa mais com o que as pessoas falam acerca dela do que com o que Deus diz acerca dela. E foi nesse confronto que Deus me curou. O livro Lugar Secreto é justamente o título, porque foi no lugar secreto que Deus me curou do espírito de orfandade. Foi no lugar secreto que Deus restaurou, que Deus me libertou dos meus traumas. Foi no lugar secreto que Deus me libertou dos meus medos. Foi no lugar secreto que Deus me levou a descobrir a minha identidade. Até então, eu me considerava filho de Deus por direito de criação. Eu negligenciava o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deram ser feito filhos, filho de Deus, a saber os que creem em seu nome. Eu vivi durante muitos anos da minha vida um órfão de pai biológico vivo e órfão de Deus. E o livro secreto é justamente a minha história, para gerar a pessoa do pai na pessoa de Deus. Como que eu encarava Mateus capítulo 6 a 8? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Na minha mente, quando meu pai entrava no quarto, fechava a porta do corredor da nossa casa, era bater.
ele batia mesmo, todos os filhos, não fui o único. Então a ideia de entrar no quarto com o pai, fechar a porta, Deus era tudo para mim, menos meu pai. Foi no lugar secreto que Deus me curou. Foi no lugar secreto que Deus me curou da obesidade, porque eu descarregava a minha ansiedade na comida. Pesava 122,5 kg, cheguei a pesar 122,5 kg. Foi no lugar secreto que Deus me livrou dos meus temores, do meu medo. Foi no lugar secreto que Deus mudou a minha história. E eu escrevi tudo isso nesse livro. O livro Lugar Secreto fala sobre orfandade. Aí veio o segundo livro, falei ontem, no lugar secreto, porque um lugar secreto conta a minha história, mas no lugar secreto eu recebi cura. No lugar secreto, a primeira coisa que eu aprendi, que é esse livro aqui, vida de jejum e oração. Deus falou para mim literalmente que eu ia perder peso por meio do jejum e da oração. E claro, uma reeducação alimentar. E eu escrevi esse livro no lugar secreto que eu compartilho. Que a obesidade eu venci por meio do jejum e da oração e de uma disciplina alimentar, uma reeducação alimentar. E ver esse livro, e tem sido bênção para muitas pessoas. Eu tenho conhecido muitos obesos, gordos, que lê esse livro e que têm conseguido romper. Você tem uma ideia, esse livro ele foi publicado em março de 2019, final de março, e ele esgotou 2.000 livros. Ele esgotou. Eu mandei fazer uma segunda edição dele. Esse livro, No Lugar Secreto, que eu falo de jejum e oração, ele esgotou. E aí eu tive que fazer então a segunda edição, que saiu agora, recentemente, o último, mas saiu com esse título, Jejum e Oração. E embaixo, série No Lugar Secreto 1. Só para você ter uma ideia como que Deus tem usado essa ferramenta para levar as pessoas, os seus filhos. Deus não quer filhos doentes, principalmente por fazer uso de uma má alimentação. Para servir a Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo. Imagine, eu com 122 quilos, a glicose estava alta, a pressão alta, cansaço, fadiga. E graças a Deus eu tive outras complicações. E tudo isso eu venci depois que o Espírito Santo de Deus me ensinou a ser disciplinado, inclusive na alimentação. E aí veio o terceiro livro, Libertação, e aqui eu conto pormenores, como foi o processo de libertação. Por exemplo, eu falei ontem que ia falar hoje, ou depois, no segunda parte do depoimento, a minha cegueira. Eu vinha de uma família de cegos. Avó, tia, mãe, pai. O meu filho, Ilha, na adolescência desenvolveu uma doença no globo ocular. A Sara tinha sido diagnosticada e eu, de repente, do nada, perdi a visão. Eu descobri que vim de uma herança, uma cadeia de iniquidade. Foi no lugar secreto que Deus me mostrou, fazendo libertação, que a santa que minha mãe venerava era uma tal de Luzia, protetora dos olhos. E aí o Salmo 115 diz que ídolos têm boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, mãos, mas não apalpa, pés, mas não anda, e vem a sentença: torne semelhante a ele, e faz quem ele confia. E eu vim de uma cadeia de iniquidade. Foi nesse livro, e outras cositas mais, derramamento de sangue por parte do meu pai, injustiça, e tantas coisas, e Deus me libertou. Interessante que Deus me libertou, imediatamente Ele me levou para o Ministério de Libertação e ver esse livro. Esse livro, eu compartilho essa experiência, eu pego as 5 áreas
da área de libertação, a cadeia de iniquidade, pecados geracionais não confessados. Libertação, livre-se das sequelas dos pecados geracionais não confessados. Você pode não estar rompendo na vida, porque você está debaixo de uma cadeia de iniquidade. E esse livro conta nos detalhes, minuciosamente, as 5 áreas que mais impedem uma pessoa de romper na vida. A fé é travada. E uma vez que você vence essa área, você deslancha. Claro, curado, livre da cadeia de iniquidade, eu comecei a prosperar financeiramente. Tudo que eu fazia começou a dar certo, a própria venda do livro. E aí foi onde Deus mandou escrever sobre finanças. E ver esse livro, no Lugar Secreto 3, aprenda a viver dentro das suas possibilidades financeiras. No Lugar Secreto, Deus me ensinou. E o texto que eu uso aqui é o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4. Aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter abundância como escassez, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. E aí vem o verso 13. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. No lugar secreto, eu aprendi a viver dentro das minhas possibilidades financeiras, eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Hoje, se a pessoa fala que eu sou feio ou bonito, isso não mexe comigo. Se a pessoa fala que os meus livros não são bons, não mexe comigo, porque eu sei quem me deu. Hoje eu não me importo mais com o que fala de mim. Eu já sofri muito preconceito na vida. Até pelo fato, pela cor, pelos erros do passado. E isso me preocupava muito. Eu era um cara que não sabia dizer não, porque eu queria agradar a todo mundo. E eu fui curado no lugar secreto. Eu aprendi a conviver. Eu aprendi hoje. Hoje eu sei. Deus me levou. Eu escrevi. Aprenda a viver dentro das suas possibilidades emocionais, financeiras. Hoje, se uma pessoa me elogia, eu já sei para quem eu elogio. Pego a minha parte, mas eu sei que a maior parte é de Deus. E eu devolvo para Deus. Mas se a pessoa não me elogia, não vai fazer diferença. Hoje o que fala a meu respeito não faz a diferença. Hoje o que eu faço ou deixo de fazer não vai fazer a diferença. Estar pregando ou estar com o rodo na mão não vai fazer a diferença, porque Deus me curou. Não é aquilo que eu faço que vai determinar minha identidade. Não é aquilo que falam de mim que vai determinar minha identidade. Não é aquilo que eu tenho que vai determinar minha identidade. Não é onde eu estou que vai determinar minha identidade. A minha identidade está afirmada em Cristo Jesus. Deus me curou num lugar secreto. E claro, depois de tudo isso, Deus falou agora que você aprendeu tudo isso, você agora vai interceder por aquelas pessoas que precisam de cura assim como você foi curado. E aí vê o livro Intercessão, a única arma que penetra o mundo espiritual. Esse livro foi lançado esse ano, eu não fiz um lançamento, eu fiz uma consagração dele, numa igreja que eu fazer uma ministração, muitos intercessores estavam lá, e esse último agora que foi a reedição do primeiro, no Lugar Secreto. Não o livro Lugar Secreto, mas, na verdade, o segundo livro, a reedição. Então, meu irmão, eu quero finalizar falando duas coisas para você. Primeiro eu falei ontem, Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Deus ressuscita sonhos que estavam sepultados. Mas você precisa alinhar os teus sonhos com o sonho de Deus. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Sonda o teu coração. Consulta a tua consciência, é no lugar secreto. O lugar secreto é o lugar... Nós nos apresentamos com 3 faces. Eu trato isso no livro Libertação. No livro Libertação eu vou tratar isso detalhadamente. Nós nos apresentamos com a face pública. É a face que nós estamos diante das pessoas.
Nós temos a nossa face privada, que é a face que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família. Mas nós temos uma face oculta. E essa face oculta só quem conhece é Deus. E é num lugar secreto. Nós nos apresentamos no lugar secreto, nossa face oculta, é a nossa consciência. Não tem como você fingir ser quem você é publicamente, como você finge publicamente. Não tem como você fingir quem você é. Por exemplo, em casa, quem me conhece é minha esposa, é minha filha, é o meu filho, meus netos. Quem convive comigo sabe se realmente eu sou um homem de oração, se realmente sou um homem que busca a Deus, se realmente eu tenho uma vida comprometida com Deus. A pessoa que sabe disso é minha esposa, dentro de casa. Mas Deus sabe de coisas que a minha esposa não sabe, que ninguém sabe. Por quê? Ele vê o meu coração. Deus não vê a aparência, Deus olha a minha alma, a minha consciência, a voz secreta da alma. Então, no lugar secreto, eu me apresento diante de Deus com a minha consciência. E é onde vem o processo de cura. Então, vai para o lugar secreto e pergunta para Deus. No lugar secreto, você tem que admitir quem você é. No lugar secreto, você julga o seu coração. Você julga a intenção do seu coração. Esse sono que você tem é para glorificar a Deus ou é para satisfazer um desejo do seu coração? Olha só como a Bíblia é inteligente. Tiago diz que há orações que nós fazemos e não recebemos, porque é para gastar nos nossos deleites. Tiago diz isso. E Deus não responde, porque são orações egoístas. E no lugar secreto você aprende a orar. O Espírito Santo, Romanos 6,26, diz que ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Então, no lugar secreto, se alinha o seu coração com Deus. E eu quero finalizar dizendo isso. Você quer alinhar o seu sonho com o sonho de Deus? Primeiro, vai para o lugar secreto. Fala com Deus. Segundo, peça para Deus te dar um coração obediente a Ele. Obedecer a palavra. E não te negociar. Se a Bíblia diz que você tem que perdoar, você tem que perdoar. Se a Bíblia diz que você tem que suportar, você tem que aprender a suportar. Se a Bíblia diz que você tem que amar, você tem que aprender a amar. Agora, como que Deus te ensina a amar? É colocando pessoas que precisam ser amadas. Como que Deus te ensina a ser paciente? É colocando do seu lado pessoa que você precisa aprender a ter paciência com ela. Como que Deus te ensina a ser uma pessoa obediente? É colocando do teu lado pessoas que vão exigir obediência de você. Como que Deus vai te ensinar a ser perseverante em oração? É colocando situações pela qual você vai ter que orar e nunca desfalecer. Como que Deus te ensina a depender dele? É te levando à escassez. Foi isso que eu disse. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí você obedece, Senhor. Você passa pela prova. Querido, nesse livro sobre finanças, eu conto tanto testemunho. Por exemplo, eu conto testemunho de um dia estar diante de 15 toneladas de alimento e eu não ter, no dia seguinte em casa, um copo de arroz para comer. É porque eu era orgulhoso? Não. E eu cuidava desse alimento. Mas era porque eu tinha consciência que Deus estava me ensinando a depender dele. E não foi um dia, 2, 3. Foi um ano com boca no corpo. Tinha uma casa alugada, parei de receber aluguel. Meu Deus, se fechou de um jeito, porque Deus queria me ensinar a depender dele. Aprenda a viver dentro das suas possibilidades. E aí, quando você passa por essa prova, quando você aprende, Deus fala, agora sim, filho. Agora você está pronto. Por quê? Esse processo não é que Deus seja ruim. O processo que Deus vai te levar a ter musculatura espiritual. Porque senão você pode se perder com as bênçãos. Deus só vai te ajudar a realizar o teu sonho quando Ele ter certeza que você está preparado para lidar com ele. Quando o sonho, Deus só vai te dar a bênção que você tanto pede, quando Ele ter certeza que a bênção que você está pedindo não vai se tornar um objeto de você se afastar dele. Eu repito o que eu falei ontem.
Se Deus tivesse dado para mim o que Ele me deu, está me dando hoje, há 20 anos atrás, eu tinha me perdido. Eu não estava aqui hoje fazendo essa live, falando para você. Tenho certeza absoluta, porque eu não tinha musculatura espiritual. Eu não tinha essa consciência, essa maturidade. Confia em Deus. Este é o processo para você alinhar o seu coração com o coração de Deus. Quer ser abençoado? Confia em Deus. Falta 4 minutos para eu encerrar esse tempo e eu quero orar por você. Você que já identificou que há sonhos que precisam ser ressuscitados, há sonhos sepultados, eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero dividir dessa unção que Deus tem me dado nessa área com você. Mas a oração que você tem que fazer, primeiramente, é colocar diante de Deus. Alguém perguntou para mim, pastor, como adquirir esses livros? Faça contato. Nós temos todos esses livros, vai estar à sua disposição, cada um deles, para você se aprofundar. E esses livros vai tratar de tudo isso que eu estou falando com você. E eu não sou vendedor de livro. Deus me deu um ministério. Como eu disse ontem, esses livros estão produzindo um outro. Hoje eu tenho um estoque bom de livro, graças a Deus, e está saindo outro. Fala sobre experiência com Deus e propósito. O segundo semestre vai sair, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, tu conheces esse teu filho, a tua filha, tu sabe que ele precisa o que ela precisa. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Eu oro para que o favor do Senhor seja com esse irmão, com essa irmã. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, que tudo aquilo que está impedindo o teu filho de viver os sonhos do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro o favor, a graça do Senhor sobre a vida do meu irmão. Eu declaro em nome de Jesus a bênção e o favor do Senhor. Ser livre para crescer. Ser livre para realizar os teus sonhos. Deus, dá a ele um coração obediente à tua palavra. Dá a ele um coração voltado para o Senhor. Dá ao teu filho e da tua filha a graça, Senhor, de viver na tua total dependência. Eu oro para que o teu favor, a tua bondade, se cumpra na vida desse teu filho e dessa tua filha. Eu oro para que o teu Espírito Santo o convença da necessidade de buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Enche com o teu poder, com a tua graça. Amado Espírito Santo, convença do pecado, da justiça, do juízo, mas da necessidade de estar com o coração alinhado com o teu. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor, abençoa a tua saúde. Eu repreendo toda ação, toda opressão, toda mentira, todo engano, toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro você livre. Eu reparto dessa unção que Deus derramou e tem derramado sobre a minha vida, de realizar sonhos. Eu reparto com você em nome de Jesus. Eu reparto com você em nome de Jesus. E eu declaro a bênção, o favor do Senhor sobre a sua vida. Ser livre para crescer, ser livre para romper, em nome de Jesus. Eu te abençoo com todas as bênçãos celestiais. Eu te declaro próspero. Eu te declaro mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra do Senhor na tua vida. Que você seja pai, mãe de multidões em nome de Jesus. Recebe a cura das tuas emoções, da tua memória. Que o poder do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu vou encerrar aqui no Instagram, estou tendo alguns segundos, mas eu vou postar essa live no Facebook. Depois eu vou falar um pouquinho mais com você. Se você quiser sair do Instagram, no Facebook eu estarei lá.
Vou encerrar aqui. Deus o abençoe em nome de Jesus.